Meu nome é Cleiton Guimarães, sou curador do AITEC. Nós somos os responsáveis por selecionar e trazer não somente os assuntos mais interessantes do ponto de vista da inovação tecnológica dentro do agro, mas também pessoas que realizam, fazem e trazem uma unidade muito diferenciada a respeito de cada uma das fases do agro. Se vocês separarem bem, toda a construção de todas as palestras e painéis que nós realizamos aqui foi de forma criteriosa, para poder trazer o que há de melhor, mais avançado e mais interessante, que trouxesse maior impacto possível para o homem do campo. Esse é o nosso intuito. O AITEC ele foi criado e pensado justamente para levar o que nós temos de ciência já realizável, ou seja, com produtos, serviços, para que o produtor rural possa identificar essa oportunidade através das empresas, através das startups, e possa adotar em suas propriedades. Esse é o nosso intuito. Então, antes de mais nada, um agradecimento à AITEC, um agradecimento também aos patrocinadores que fazem isso, de fato, acontecer, e também à Copa BF. E para dar esse exemplo que nós estamos trazendo, nós vamos falar de controle biológico de pragas nas lavouras. Controle biológico é algo que não é novo, entretanto, está numa crescente muito interessante. E para poder falar isso, nós trouxemos dois grandes nomes em relação a esse assunto. O professor Dr. Roberto Alves Teixeira, Alves, da Embrapa Cerrados. 30 anos, doutor? 30 anos de Embrapa? 44. Então, muita experiência a respeito disso. E também o Itamar Prada Neto, CEO da BioWorld, uma empresa muito antenada com essa nova evolução. Vou fazer todo o juízo. Você me dá a honra de primeiro apresentar o doutor Roberto Alves. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Eu já dei várias palestras aqui na Agro Brasília, né? Mas nesse pavilhão aqui é a primeira vez. E é um prazer muito grande estar aqui junto dos técnicos, dos agricultores principalmente, para trocar ideias, né? E falar um pouco de controle biológico de insetos pragas no Brasil. Tá? Eu vou dar um panorama geral do controle biológico hoje no Brasil. Eu não vou detalhar excessivamente, né, porque não dá tempo. E para isso nós temos outros cursos que a gente promove, que aí é uma semana só de controle biológico, né? Então é muita coisa. Mas nessa conversa aqui é só para dar uma noção geral. Muita coisa vocês já sabem, outras talvez vai enriquecer um pouco mais. E então está aqui o controle biológico de insetos praga no Brasil, né? Insetos praga, porque eu sou entomologista, então só vou falar de controle de insetos, porque tem controle biológico de doenças, né? Até de erva daninha, que é mais difícil, mas existe, né, tudo isso. Então, aquele inseto ali com fungo, aquele ali é o bicudo da cana, os fenóforos leves, que foi contaminado pelo fungo Bovéria baciana, mas eu vou falar um pouquinho mais depois. Tá. Bem, esse aí sou eu. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Brasília, em 1980, com mestrado na Exalc, em entomologia, controle biológico. Fiz o PhD em entomologia, controle biológico, também na Universidade de Londres, e estou há 44 anos na Embrapa Cerrados. Bem, características principais de um bioinseticida, um inseticida biológico. O que ele tem que ter, né, para a gente usar e ele funcionar? Em primeiro lugar, tem que ser eficiente, né? Tem que ser eficiente, matar aquilo que você quer controlar. E ser economicamente viável para se produzir e vender. Tem muitos estandes aqui na feira, na Agro Brasília,
de empresas que produzem, né, inseticidas biológicos. E para ele realmente conseguir vender, ele tem que ser eficiente e num preço, né, que seja viável para produzir e vender, porque senão, se for caro, ninguém vai comprar. E se não for eficiente, o camarada só compra uma vez e não compra nunca mais. Então, ele tem que ter essas características. E ser de fácil utilização no campo, nada complicado, né? Tem que ser simples, né? Parecido com o uso de produto químico que o agricultor tá acostumado. Então, você tem que fazer um produto biológico que seja, no modo de usar, o mais parecido possível com o modo de usar um produto químico, mas não sendo químico, lógico, né? Então, vai ter as vantagens do controle biológico. Não é tóxico ao meio ambiente, né? Não deixa resíduo nos alimentos, não intoxica as pessoas, né, que consomem o alimento e, principalmente, os aplicadores, que é onde tem mais contaminação. Bem, só uma coisa. Tá. É porque tem vários tipos de inseticidas biológicos no Brasil, tá? Então, são 340 produtos bioinseticidas registrados no Brasil. 340. Então, tem produtos à base de fungos, que é o que eu me dedico mais durante toda a minha vida profissional, à base de bactérias, que para mim, a pessoa que mais entende de bactéria entomopatogênica está aqui, ó, a doutora Rose Monerá, da Solo Bio atualmente, ela era da Embrapa, do Senargem, e vírus, né, para matar insetos, nematóides, né, tem produtos à base de nematóides, tem parasitóides, vespinhas que parasitam ou os ovos de mariposa ou a própria lagarta, e feromônios. Né? Feromônio, a gente tem que fazer sempre uma ressalva, chama de um bioinseticida, mas ele, primeiro que ele não tem bio, ele não tem vida, né? O feromônio é uma substância baseada num produto natural, mas foi sintetizado quimicamente, mas o pessoal, ele não é tóxico ao meio ambiente, se usa em pequeníssima escala, é mais para monitoramento, né? Bem, o que é controle biológico? Só para a gente, né, falar a mesma língua. Tem vários conceitos de controle biológico. Eu gosto desse aí porque ele é muito simples. É um método que consiste no controle de pragas por meio de inimigos naturais, que são os organismos que mantêm os níveis de população dessas pragas em equilíbrio. Está sublinhado o equilíbrio. Por que em equilíbrio? Você não precisa matar 100%. O importante é abaixar a população, então abaixo do nível de dano econômico, daquele nível de população da praga que dá prejuízo. Se estiver abaixo, não vai dar prejuízo. Praga, você não vai acabar com ela nunca, nenhuma. Nós temos que aprender a conviver com elas. Toda vez que você desmata uma região nova e vai plantar qualquer cultura, você vai, se é soja, se é algodão, se é milho, se é arroz, se é feijão, se é pasto, não importa. Você está oferecendo um tipo só de alimento que alguns insetos gostam, outros não. Esses que gostam, né, o que acontece? A gente fala, tem alimento de sobra, do jeitinho que eu gosto, vamos multiplicar. Né? E é o que acontece, e vai acontecer sempre assim. Né? Então, você tem que, se tem plantio de cana, áreas enormes também, então você tem que conviver com aquelas pragas, porque elas vão estar lá sempre. O importante é não deixar ter prejuízo, mas você tem que tomar sempre providências. Né? Bem, e controle biológico, a gente tem que colocar isso na cabeça, não resolve, não é o salvador da pátria, não resolve nada sozinho. Não é? Então, se você tem uma plantação, ou orienta, né, ou tem uma empresa, em primeiro lugar, você tem que saber quem são as pragas e quem são os inimigos naturais. Você tem que conhecer, né? Saber quem é quem. Tem um aplicativo que diz, né, várias pragas e chama
INNAT, Inimigos Naturais. É só botar no Google INNAT e baixar gratuitamente, que você vai ver todo tipo de inimigo natural e de pragas. Depois, você tem que monitorar, ir no campo, coisa que muita gente tem preguiça, ou o dono da propriedade acha que dá muito trabalho, né? Ele prefere fazer a calendarização. Aqui é muito bom para quem vende químico, porque você fala, ó, plantou, trata a semente, depois, daqui a um mês, já pulveriza isso, daqui a 2 meses, pulveriza aquilo, e assim por diante. E eles vão vendendo e você vai gastando, então aplica normalmente muito mais do que precisava, é desnecessário, né? Lógico. Aí você, com base no monitoramento, você toma a decisão, é hora de aplicar ou não é hora de aplicar, né? Controle cultural, muitas vezes o controle cultural resolve, sabe? Eu vou dar um exemplo prático, em grande escala, que eu faço atualmente nas usinas de cana do estado de São Paulo. A cigarrinha da raiz da cana, por exemplo, ela suga, né, o canavial e diminui a produtividade e tal, eu até vou falar um pouco. Então, com o controle cultural, o que a gente faz? Passa um enleirador, aquele DMB, afasta a palhada da linha de cana. Só o fato de afastar a palhada da linha de cana, porque a maioria dos ovos de cigarrinha estão na palhada. Aí você afastou da linha de cana e na seca eles estão na forma de ovo. Aí quando chove, outubro para frente, sai do ovo e vai para a base da cana, da planta de cana, para sugar. Só que quando a palhada está afastada 20 centímetros de cada lado, 20 centímetros para a gente não é nada, mas para uma ninfa que acabou de sair do ovo, que tem 1 milímetro de comprimento, é uma viagem. Então, muitas morrem seca, desidratadas nessa caminhada. E o principal é que você abre caminho, tirando essa palhada da beira do canavial, para pulverização. Aí você consegue atingir o alvo, né? A gente tem medição de gotas, né? É 16 vezes mais o número de gotas do que quando não afasta a palhada. E depois de um mês, essa palhada volta toda para o lugar, né? O importante é fazer na hora, ela volta, nós não estamos retirando palhada, só estamos mudando ela de lugar, e depois com o vento, com a chuva, com o orvalho, você nem diz que já afastaram palhada lá. E lá tem usinas que eu conheço, uma usina Santo Ângelo em Conceição das Alagoas. Eles fazem em grandes áreas só isso e convivem com a cigarrinha sem gastar 1 centavo, nem com produto biológico, nem com químico, tá? Só com esse controle cultural. Então tem gente que pensa que controle cultural, tudo depende da cultura, do controle cultural, de como você faz a coisa, né? Se precisar, você complementa com controle biológico. E se precisar, em último caso, você faz o controle químico. Você nunca pode ser radical contra produto químico, né? Eu sempre trabalhei com controle biológico e todos os meus experimentos têm um tratamento com o controle químico mais indicado, que o povo mais utiliza para comparação, para efeito de comparação. Então, a gente, se for o caso, utiliza o controle químico. Tá. Produtos à base de fungos, registrados no Ministério da Agricultura. Então, o Metarhizo é muito conhecido, tem 119 produtos. A Bovéria baciana, 126 produtos. Está cada vez mais aumentando o uso de Bovéria baciana. Dizária, 9 produtos, não é? A Isária já tem anos que está no mercado, mas ela é mais nova do que o Metarhizo e Bovéria para uso em grande escala. Então, é só para vocês terem uma ideia, né, do que existe hoje. Aí, uma placa de Petri com 3 colônias de Metarhizo e essa foto de microscopia eletrônica aqui, ó. Cada sementinha dessa aqui, ó, é um esporo do Metarhizo. É isso que cai no corpo do inseto, germina, igual uma sementinha de feijão, naquele algodãozinho, né, que todo mundo faz, igual uma semente de soja, igual qualquer semente. Então, olha só, isso aí, ó, é o Metarhizo no corpo do inseto. Ele germina, né, e tem
dois tipos de ação. Primeiro, ação mecânica rompendo o tecido do corpo do inseto, igual uma semente rompe o solo. E o segundo, ação enzimática, produzindo proteases para degradar proteína, lipase para degradar lipídios e amilase para degradar amido do corpo do inseto. Então, o fungo vai se alimentar desses nutrientes para poder se desenvolver. O modo de ação de fungo é via contato. Aí a cigarrinha da raiz da cana, né? Ela faz aquela espuminha que nada mais é que a própria seiva da planta que ela suga 24 horas e suga e expele, né? É um inseto sugador, o aproveitamento da seiva é muito baixo, né? Então ali a ninfa, o adulto saindo da espuma no momento da emergência e o adulto ali na direita sugando a folha de cana, né? E aí cigarrinhas, ninfa e adultos mortos pelo Metarrhizium anisópilo, tá? Então, só como exemplo, é muito comum e muito utilizado na cultura da cana-de-açúcar e pastagem também. Esse hoje é o problema principal da cana-de-açúcar, os fenóforos leves, o bicudo da cana, porque ele se esconde, ó, naquela foto ali, os picos de esfenófilo é fevereiro, março e outubro e novembro. Então a fêmea cruzou, vai lá, coloca os ovos lá na base da cana, aí depois de 10 dias sai a larva e começa a se alimentar do interior, né, bloqueando a cana-de-açúcar, então ele é difícil de atingir. Então você tem que visar principalmente o adulto, né? E então está ali, ó, ele reduz as perdas que causa a longevidade do canavial. Então o nível de dano 3%, passou de 3% já é para tomar providência. E se deixar chegar a 30%, já era, tem que renovar o canavial todinho, né? Bem, aí os fenófilos com Bovéria baciana. Aqui, cigarrinha das pastagens, tem várias espécies que atacam, né? Aqui na região, a principal é essa aqui, ó, Deoxys flavopicta, preta e amarelinha, né? Mas tem a marranarva fimbriolata, que é a mesma que ataca a cana-de-açúcar também, que ataca pastagem, tá? Suga, ela dá na época da chuva, aí tem a entre-safra, o período seco, né? O gado perde peso, aí chega na época da chuva que o capim vai ficar verde, e, né, o gado ganhar peso e produzir mais carne, vem a cigarrinha para atrapalhar a vida do pecuarista. Então a pastagem parece que ficou queimada. E aí cigarrinhas, né, mortas com fungo, tá? Ela suga a folha, o adulto, e injeta uma toxina que coagula os vasos. E aqui, Bovéria baciana para o controle de moleque da bananeira, isso é feito em menor escala, mas é feito, né? Com iscas de pseudocaule da cana. Aqui, broca do café, com Bovéria baciana também. Só que a broca do café é difícil de controlar, porque tem que pegar o momento certo dela, do lado de fora. Depois que entrou, não atinge mais, né? E aqui, ó, um dos melhores trabalhos que eu já fiz é controle biológico de Leptofarsa hevia, o percevejo de renda da seringueira. Então, ele suga a seringueira, porque a seringueira é da Amazônia, mas lá dá muito esse problema, e também o mal das folhas, microciclos Uley, que é uma doença, né? E esse percevejo, ele suga a folha da seringueira e faz cair, aí quando a seringueira for rebrotar, vem o mal das folhas e acaba com o seringal. Aqui é um adulto, aqui no meio, ele tem 4 milímetros só, é um inseto sugador, né? E o controle com o fungo Sporotrix insectório deu 99%. Por quê? Porque é uma cultura sombreada, perene, com um microclima altamente favorável. Mas a seringueira ela é cultivada nas áreas de escape. A área de escape é fora do ambiente da Amazônia. O lugar que mais tem seringueira no Brasil, fora da Amazônia, é São José do Rio Preto. Mas também tem em Rondonópolis, tem em Goianésia, que é perto daqui, né? Tem em vários outros lugares. Bem, parasitoides. Parasitoides são as vespinhas que vão lá, tem parasita e parasitoide.
todo parasitóide é um parasita, mas nem todo parasita é um parasitoide. É a mesma coisa falar assim, todo mineiro é brasileiro, mas nem todo brasileiro é mineiro, né? Pode ter nascido em outro lugar. Então, parasita, tipo um piolho na sua cabeça, não vai te matar, né? Dificilmente vai matar. É um parasita que está ali o tempo todo, né? Mas o parasitóide vem e mata o hospedeiro, tá? Então, ele recebe o nome de parasitoide. Então, essa vespinha aí, Cotésia flavips, tem empresas aqui na AgroBrasília que produzem e vendem, né? Vocês podem pegar todas as informações. Eu aqui não faço propaganda de empresa nenhuma, né? Eu sou da Embrapa. Então, a Cotésia flavips, ela bota os ovos dela na broca da cana-de-açúcar, Diatreia saccharis. Aí, desses ovos, vai sair uma larvinha que vai comer o interior da lagarta, da broca, e não vai deixar, né, a broca desenvolver, vai morrer e não vai causar dano, né? E funciona muito bem. E aqui a produção é colocado em tubete e aplicada de drone, né? O drone já tem um drone, tem aqui na feira, lá num estande que eu não preciso ficar falando nome, mas tem até o próprio drone, igualzinho, para aplicação de Cotésia, tá? Aqui na feira tem. Então, você monitora a população, libera, né, as vespinhas, tem toda a orientação, 8 tubetes por hectare, então dá 6.000 vespinhas, e controla mesmo, né? E a aplicação de drone, antes era tudo manual, é muito mais precisa do que a manual. Primeiro que evita problema de acidente, picada de cobra, e o drone solta assim, aonde você quer, equidistantemente, né? Então não fica nem um pedaço que recebeu mais e outro recebeu menos. Tricograma é outra vespinha, tem 2 espécies principais que são usadas no Brasil. Na cana-de-açúcar, então essa vespinha é menor do que 0,2 a 1,5 milímetro, né? Ela bota o ovo dela no ovo da mariposa, né? Então, se é o caso da broca da cana, Diatreia saccharis, é o tricograma Galói, né? Galói em homenagem ao professor Domingos Galo, lá da Exalc de Piracicaba. Toda vez que tem uma homenagem a um homem, bota um izinho no final, né? E tem o tricograma, né, precioso, que é para pegar várias outras lagartas, Spodoptera frugiperda, né, no milho, em soja, onde for, Alabama argilácea, Heliotis virescens, no algodão, Helicoverpa zeia, Helicoverpa armígera, né, em diferentes culturas, e ele está sendo cada vez mais utilizado em grande escala no Brasil, tá? E se aplica de drone também. O drone que aplica a vespinha, no caso do tricograma, se parece uma bola de sorteio de bingo, né? Ele vai rodando e vai liberando os ovos na dose que você quer. São ovos de uma mariposa que contém o tricograma lá dentro, né? Já é programado, aí em pouco tempo, o adulto do tricograma sai e voa sozinho e vai procurar ovos da praga, da mariposa. Cigarrinha do milho, né? Dálbulos maíz. Esse é um problema sério atualmente, milharal aí pelo Brasil afora. Aí tem ali os adultos, né? Que além de sugar, né, transmite, né, doença, vetor de doença de fitoplasma e de espiroplasma, que são bactérias sem parede celular, e causa o enfesamento do milho, ali uma cigarrinha morta com Bovéria baciana. E tem aqui, ó, é aquilo que eu falei antes, manejo integrado de pragas, permite a integração de práticas inteligentes de manejo. O que a gente pode fazer? Várias coisas. Combinar diferentes métodos de controle, como químico, biológico e cultural. Tem 16 produtos à base de Bovéria e à base de Zária, né, registrados no Brasil, né? Tá? Então, existem produtos devidamente registrados, e evitar semeadura tardia, né? Porque senão passa de um milharal mais novo para o mais antigo, de um antigo para o mais novo, e plantar milho atrás de milho, né? Concentrar as épocas de semeadura,
para reduzir a quantidade de cigarrinhas infectadas. Investir no tratamento de semente, não plante numa área contaminada até que a doença seja eliminada, plante apenas sementes, né, certificadas, porque tem muita semente pirata por aí. Não plante em regiões próximas às lavouras que apresentam sintomas de enfesamento. Adotar a dessecação antecipada para eliminar plantas hospedeiras de cigarrinha. Fazer o monitoramento constante. Então, agora, bioinsumos à base de bactérias entomopatogênicas, né? Depois, né, nessa tarde ainda, a doutora Rose Monerá vai falar de vários, né, micro-organismos, principalmente bactérias, né, a produção de bioinsumos. Então, tem 56 produtos registrados no mapa, né? Bastante, já se usa Bacillus thuringiensis, tem várias bactérias utilizadas. A mais antiga e mais famosa é Bacillus thuringiensis. E então tem ali, tem a Bacillus thuringiensis, variedade Custar, que é para lepidópteros, e variedade israelense para larvas de mosquito, né? Mas é um produto excelente também, que funciona bem, seguindo toda a orientação técnica de aplicação. E baculovírus, né? Baculovírus tem, aqui também na Agro Brasília tem empresas que produzem e vendem. Eu tive rodando os estandes pela manhã toda e vendo. Baculovírus anticárcia é o mais comum, o mais famoso, né, para a lagarta da soja, Anticárcia gematalis. Baculovírus de Spodoptera, no controle da lagarta do cartucho do milho, que é a Spodoptera frugipenta. Isso foi desenvolvido pela... O primeiro foi a Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná. O baculovírus de Spodoptera, a Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Tem baculovírus erines, para erinizelo, que é o mandarová da mandioca. Tem a Embrapa Mandioca Fruticultura. E baculovírus para controle de Helicover parmígera, né? Então, o modo de ação de bactéria e de vírus é via oral, é ingestão, diferente do fungo. Cai na folhagem, e aí quando a lagarta vai lá comer a folha, ingere a folha e as partículas de bactéria ou de vírus, né, que vai causar uma doença no interior do corpo da lagarta. E, para terminar, né, formiga saúva. Isso aqui, nós desenvolvemos lá na Embrapa Cerrados, mais de 8 anos de pesquisa. Essa aí é um soldado de saúva ata laevigata, cabeça de vidro, tá? E elas comem, né? Essa aqui adora comer a cana-de-açúcar e várias outras gramíneas e tal. Então, ela corta, né? Ela não come folha nenhuma, né? Isso aí ela só corta e leva lá para o interior do formigueiro, do ninho. Essas folhas cortadas são alimentos para o fungo, né, que elas se alimentam, tá? Então, as jardineiras, que é uma casta que cuida do jardim de fungo, né? Então, elas cortam e levam. E nós desenvolvemos iscas biológicas, granulado, a gente libera ao redor do formigueiro e a formiga carrega essa isca para o interior. É uma isca atrativa com fungo Bovéria baciana. Então, ela leva lá para dentro, porque ela é atraída, né? É difícil enganar a formiga, mas porque ela é muito esperta, né? Você não pode botar a mão na isca, nem biológica e nem a química, porque senão ela sente o cheiro e não carrega, né? Então, ela fala, isso aqui não é coisa boa. Então, a gente trabalha sem encostar. E aqui a saúva morta, contaminada pelo fungo Bovéria baciana. Já tem 2 empresas que nós demos treinamento, tem arquivo de confidencialidade, eu não posso falar muito, mas é um produto novo que funciona muito bem. Vai vender muito em reflorestamento, que tem muita formiga, cana-de-açúcar, paisagismo, vários. E produção de bioinsumos on-farm, né? Que tem todo esse boom aqui na feira mesmo, né? Nós temos vários exemplos. Então, a gente tem que sempre frisar, produção de bioinsumos on-farm tem crescido muito em nosso país, mas para que seja de boa qualidade, o que tem que ter? Que o produtor, né,
o dono da fazenda, da propriedade, da empresa, invista bem em equipamentos, bons equipamentos, treinamento de pessoal e que tenha um ambiente asséptico para evitar contaminação no produto desejado. Esse é o problema principal para quem não faz a coisa direito. Só produz coisa contaminada e depois pensa que está aplicando um produto maravilhoso e esse produto não vale nada, né? Então, finalizando, o que a gente precisa fazer aqui no Brasil e no mundo? Desenvolver bioinseticida de qualidade, desenvolver tecnologias de fácil adoção, né, pelo produtor, transferir a tecnologia para a iniciativa privada, é o que nós estamos fazendo aqui, mas educar e orientar os produtores rurais da melhor forma possível, demonstrar as vantagens do controle biológico, treinar pessoas para assistência técnica e publicações com linguagem fácil, né, apropriada, não publicação sofisticada em revista científica. Tem que ter também, mas se não tiver uma publicação, as publicações da série Embrapa são todas para o produtor rural, numa linguagem muito fácil, né? É isso que eu tinha para apresentar, né? Eu agradeço a atenção de todos, tá? E depois nós vamos ter um momento só de perguntas. Eu já passo para o Itamar. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Dr. Roberto Alves. Muito obrigado pela explanação, muito profunda. E agora trazemos o Itamar Prada Neto para poder falar da BioWorld também de uma forma mais prática. E eu também trago meu parceiro aqui, meu querido mediador oficial da feira, Haroldo Franco. Obrigado, Cleiton. Prazer, Itamar. Tudo bem, Haroldo? Saudações exalquianas. Saudações Pichon, né? Isso aí, doutor. Obrigado pela presença. Dr. Roberto, satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Haroldo, Cleiton, pelo convite. Boa tarde. Prazer estar aqui na Agro Brasília. Eu tive a oportunidade de vir na segunda Agro Brasília, né? E fazia tempo que eu não vinha, voltar a ver essa feira com amigos de longa data, ex-alunos, colegas que já trabalhamos juntos. E uma oportunidade de conhecer ao vivo a doutora Rose também, que já ouvi falar muito dela. Então, uma oportunidade bacana de estar aqui hoje. Vi algumas coincidências interessantes aqui no palco hoje, que o Dr. Roberto, a hora que a gente começou a conversar um pouquinho, ele tem 44 anos de Embrapa, né? Esse é meu tempo de vida, eu tenho só 44 anos, então realmente é a primeira coincidência. E ele começou a trabalhar na Embrapa em Janaúba, que é exatamente onde nasceu a companhia que eu estou aqui para apresentar para vocês hoje, que é a BioWorld. Então todas as referências ao Dr. Roberto, que deu uma aula maravilhosa aqui hoje para nós. Isso aqui realmente é um curso, é uma pós-graduação que a gente poderia ter ficado uns 6 meses aqui te ouvindo, viu, Dr. Roberto? Obrigado pelo conhecimento que você compartilhou. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o que nós fazemos na BioWorld, apresentar um pouco da companhia. Então, a minha apresentação vai ter muito mais o enfoque de apresentar um modelo de negócio, considerando que o Dr. Roberto já apresentou muito bem os principais conceitos do controle biológico. E nós, pessoal, nascemos como uma plataforma em bioinsumos. Então, não estou aqui para apresentar um produto para vocês, mas o nosso modo de trabalhar. E eu começo com o nosso modo de apresentação falando sobre as biofábricas. Então, nós operamos majoritariamente no modelo on-farm. Foi exatamente o final do que o Dr. Roberto comentou na apresentação dele. E para o modelo on-farm, algo que é bastante importante e que foi exatamente o penúltimo slide do Dr. Roberto, é que a gente tenha condições de produzir, que o produtor tenha condições de produzir um produto de qualidade, sem contaminação, e que a hora que ele vá para a aplicação, ele saiba exatamente o que está aplicando. Então, nós estamos, esse ano, lançando a 6ª geração de biofábricas. Essas biofábricas, nós temos uma em exposição aqui na feira, então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E é interessante dessas gerações de biofábrica é que nós, quando a companhia nasceu, esse modelo era muito mais simples, e a gente teve a oportunidade de, estando frente a frente com o cliente, entendendo as necessidades, as dores e avançando junto com a pesquisa, desenvolvimento e inovação, trazer uma tecnologia para a nossa biofábrica atualmente que permite processos muito similares ao que uma biofábrica industrial tem, com a possibilidade do produtor fazer isso na fazenda, com controles de temperatura, pressão, ozonização, aeração, da qualidade de entrada da água,
e de um sistema também para que a gente consiga fazer a adição tanto dos meios de culturas quanto do inóculo com um baixo risco de contaminantes. Avançando um pouco no como essa plataforma trabalha, o segundo ponto é ter um inóculo de qualidade. E algo que nós acreditamos bastante na BioWorld é que para produtores de grande porte, que representam muito do que a gente vê na agricultura do cerrado brasileiro, existe uma oportunidade única, e a gente tem uma visão de que isso vai crescer cada vez mais, de se fazer a bioprospecção dos inóculos na própria propriedade. E esse é algo que foi bastante importante da nova legislação de bioinsumos, né, que foi um presente para a agricultura brasileira do final do ano passado e que traz uma clareza muito grande em relação a essa possibilidade, né, de o produtor ou em parcerias com companhias, com pesquisadores, fazer a bioprospecção local e ter um inóculo realmente de uma cepa já adaptada àquela condição de ambiental, condição edafoclimática. Depois é muito importante que se tenha um meio de cultura para alta performance. E eu vim do setor de nutrição de plantas, né, dos meus 22 anos como engenheiro agrônomo, 21 foram com nutrição de plantas. Eu sou novo nos microbiológicos. E é muito interessante quando a gente começa a conversar sobre meios de cultura que existe uma similaridade muito grande com o conceito que nós trabalhamos na nutrição de plantas. E o conceito da nutrição de plantas, que é algo maravilhoso, é que a nutrição não se faz apenas com NPK. É importante que se aplique os 14 nutrientes, tanto macro quanto micros, e que cada vez mais a gente aprende os efeitos também dos bioestimulantes para a nutrição de plantas. E para o crescimento, para a multiplicação dos microbiológicos, isso é tão ou mais importante. Então, ter um meio de cultura que seja específico para aquela espécie, e muitas vezes até podendo ter variações dentro de uma mesma espécie, quando a gente tem o objetivo de produzir mais um metabólito ou uma maior produção de biomassa, é algo que os meios de cultura têm condições de impactar bastante. Nós temos duas linhas principais de meios de cultura, e essa aqui que nós estamos apresentando para vocês é uma linha de meios de cultura que ela é esterilizada. Então, para evitar uma fonte, né, de possível contaminação para a produção e multiplicação na fazenda. Algo que é muito importante, que vai além do que produto, do que biofábrica, e que o Dr. Roberto comentou muito aqui também na apresentação dele, que é a importância do conhecimento. E eu acredito que o conhecimento em bioinsumos disponível numa Embrapa e nas universidades, ele é muito bom. Mas não é simples que esse conhecimento chegue até a ponta, né? Ainda mais dentro de um país que tem uma agricultura tão grande quanto a nossa. Então, a BioWorld já há 4 anos lançou 2 programas de pós-graduação, um em agricultura regenerativa e um em bioinsumos. Esses programas já estão na 4ª turma, já tem 3 turmas formadas. Eles são credenciados pelo Ministério da Educação. E é uma forma da gente levar conhecimento para técnicos que estão dentro das fazendas, gerentes de fazendas, consultores agronômicos, que muitas vezes foram formados e que têm realmente, muitas vezes, um conhecimento muito grande, né, no controle químico das questões fitossanitárias, mas que tem uma oportunidade de aprender algo novo voltado ao controle biológico e até mesmo a multiplicação de microbiológicos on-farm. Essa pós-graduação tem professores de uma série de universidades que se juntam a nós nesse programa, e fica aqui o convite para quem quiser aprofundar um pouco mais, para fazer as próximas turmas conosco, que tem bastante conhecimento ali dentro. Temos uma equipe altamente qualificada, toda a nossa equipe de campo, sejam profissionais que estão mais voltados, né, a técnicos das biofábricas ou a técnicos de campo, precisam passar pelo programa de pós-graduação para que vão até a ponta e consigam levar uma informação que traga liberdade e que modifique aquela fazenda que nos deu a oportunidade de estar ali dentro. A gente não chega numa fazenda para ser mais um, né, ou para aplicar um insumo biológico em cima daquele manejo que o produtor já faz, mas sempre tem uma responsabilidade muito grande em ofertar uma nova via de controle, com o objetivo de que no futuro o biológico esteja cada vez mais presente como uma ferramenta importante no manejo e o químico entre quando necessário. Ao contrário muito do que a gente vê hoje, né? A gente ainda tem uma calendarização de defensivos químicos aplicados e o biológico ele entra muitas vezes para complementar. E o nosso objetivo, não só nosso, como de uma série de outras
companhias que estão nesse segmento e da academia também, é que a gente consiga fazer essa inversão. Temos um trabalho de laboratórios para que o produtor consiga entender a qualidade daquilo que está sendo aplicado. Isso é algo muito importante, não apenas para quando se produz um biológico na fazenda, mas até mesmo quando se adquire um biológico comercial. E tem uma série de empresas produzindo biológicos comerciais de altíssima qualidade no Brasil, mas a gente enfrenta questões logísticas muitas vezes, né? E entre um produto que sai de uma indústria, que muitas vezes sai com excelência, mas passa por condições de transporte, armazenamento, até o que vai ser aplicado, é muito importante que o produtor saiba no momento da aplicação como é que está a viabilidade daquele produto que está entrando num tanque de pulverização. E temos um time de P&D bastante robusto. Eu estou aqui hoje representando o Isaac Martins, que é o fundador da companhia, e que ele hoje lidera toda a área de pesquisa e desenvolvimento, e eu vou apresentar um pouco do que a gente tem feito nessa linha para vocês. Então, só para comentar, e já fica aberto aqui o convite para vocês, nós temos uma fazenda experimental de 104 hectares, que fica entre os municípios de Janaúba e Verdelândia, no norte de Minas Gerais. É uma das regiões que tem a região que tem o menor IDH do estado de Minas Gerais, e a gente tem um projeto lá, não apenas para o desenvolvimento da ciência, mas para o desenvolvimento de um novo modelo de se fazer agricultura no semiárido, com um objetivo social também bastante interessante, de ser um modelo para pequenos produtores. E fica aberto o convite para que nos visitem. Essa é uma fazenda realmente que a gente tem lá dentro 17 culturas, logicamente aquelas culturas que têm uma melhor aptidão para serem cultivadas no ambiente de semiárido, mas que tem sido para nós aqui uma fonte de aprendizados bastante interessante e no qual a companhia já investiu um montante significativo. Um pouco sobre o que nós temos trabalhado em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A companhia tem mais de 50 projetos em P&D, dos quais boa parte deles estão na área de engenharia de bioprocessos. O fato de nós trabalharmos desde o desenvolvimento e produção das biofábricas, inóculos e meios de cultura, dá uma oportunidade muito grande da gente ter um conhecimento internamente na companhia na área de engenharia de bioprocessos e entender o impacto de cada uma das etapas naquilo que a gente está levando para o campo e aprimorar. Então aqui tem um trabalho muito bacana, eu não vou aprofundar em cada um dos projetos. Algo que eu comentei no início, mas que a gente acredita muito, que é a bioprospecção personalizada. Isso dá uma oportunidade de ouro de se realmente desenvolver novas gerações de bioinsumos de uma maneira localizada. E é muito interessante porque quando a gente vai para a semente de soja, para a semente de milho, né, a gente entende que tem materiais genéticos muitas vezes que vão bem no Rio Grande do Sul, mas que se eu for plantar no Piauí, talvez não seja o mesmo material genético que seja o mais adequado. Então essa é uma oportunidade muito interessante da bioprospecção personalizada. Porque se até mesmo para plantas, né, o entendimento das condições edafoclimáticas é importante para que a gente tenha uma máxima performance, para os micro-organismos isso é ainda mais importante. Temos uma linha de trabalho bastante interessante de tecnologias do semiárido. Quando nós olhamos para os desafios abióticos da agricultura tropical, boa parte deles estão voltadas a altas temperaturas, né, e a seca. Vez ou outra nós temos outros problemas diferentes do que esse, como geada ou então excesso de chuvas, como tivemos há 2 anos atrás no Rio Grande do Sul. Mas na agricultura tropical, geralmente, o que mais pega e que reduz bastante produtividade é alta temperatura e seca. E se a gente for pegar uma região no Brasil que mais sofre com alta temperatura e seca é o semiárido. Então tem muita tecnologia, conhecimento natural de organismos, tanto vegetais quanto microbiológicos, que sobrevivem nessa condição inóspita e que a gente pode exportar para a agricultura de maneira geral. E para finalizar, né, temos uma linha também voltada à biosotecnia. Eu não sei, cadê o Lucas? Lucas da Decoy vai falar bastante sobre biosotecnia para vocês depois, um trabalho super bacana que eles estão desenvolvendo. E nós temos uma linha de trabalho também em biosotecnia, voltado a microbiológicos para a criação de tilápias e camarões, e um outro projeto mais voltado a bovinos.
E nós entendemos, pessoal, que ninguém faz nada sozinho, né? Por mais que a gente tenha um esforço importante em pesquisa e desenvolvimento, mas nós temos plena convicção de que é importante que a gente trabalhe dentro de um ecossistema, trabalhe em parceria. Por isso que a gente está aqui hoje, para aprender com outros colegas, para se conectar. E a companhia tem mais de 150 trabalhos já concluídos com universidades, centros de pesquisas. Boa parte deles viraram papers ou teses, dissertações, e a gente tem uma alegria muito grande de ter colaborado, de ter dado também a nossa contribuição até aqui para o desenvolvimento científico na área dos bioinsumos, mas isso ainda é o começo, né? Ainda tem muita coisa para a gente fazer em conjunto pela frente. Passar uma visão dos clientes que já nos acompanham há mais tempo. Eu me juntei à companhia agora em janeiro e está sendo muito legal a oportunidade de visitar clientes que já estão com a gente na jornada há bastante tempo. Vocês vão ver desses clientes aqui, boa parte deles está na fruticultura. A companhia nasceu na fruticultura, nasceu no norte de Minas, então atendendo produtores de banana, depois foi crescendo para produtores de uva, mamão, pimenta, e hoje nós estamos basicamente em todas as culturas mais importantes do Brasil também. Mas o fato de ter nascido na fruticultura nos deu um aprendizado muito grande, e eu queria aqui render uma homenagem a esses produtores que foram os primeiros que abriram as portas para a gente fazer um trabalho e que tem nos acompanhado já há bastante tempo. E para fechar, pessoal, eu tive a oportunidade de falar um pouco do que nós fazemos, mas eu quero, e do como nós fazemos também, e eu queria fechar falando o porquê que nós fazemos, né? A nossa missão na companhia é levar os agricultores à informação que liberta. Muito além do que é um insumo, do que é um produto, realmente a gente tem um objetivo de transformar. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso da agricultura, do agronegócio, e é um movimento realmente, depois do movimento da Revolução Verde, que foi tão importante, né, porque a população crescia bastante, precisava aumentar rapidamente a produção de alimentos, mas agora as perguntas mudaram, as demandas mudaram, a gente precisa realmente cada vez mais trabalhar a favor da natureza, a favor do ambiente, e é muito legal a gente ter a oportunidade de ser agente de transformação, levar a informação que liberta para o produtor, e isso é uma mudança de mentalidade, esse momento que nós estamos vivendo na agricultura, e que é um momento de transformação maravilhoso. Nossa visão é ser o maior agente na redefinição dos padrões da agricultura contemporâneas no mundo. Nós não estamos lá ainda, mas é importante ter essa visão e nós vamos batalhar para chegar lá, sempre mantendo a nossa missão. E o mais importante são os nossos valores, né? Esses valores, aquilo que a gente não abre mão para entregar a nossa missão, em busca da nossa visão, que é Deus, família, reino dos céus, senso de dono, sucesso do cliente, qualidade, inovação e alianças estratégicas. Então, agradeço muito pela oportunidade, e agora Dr. Roberto e eu, muito mais Dr. Roberto, perguntas para ele, para o nosso craque, camisa 10 que está aqui, mas eu vou ficar aqui também à disposição se tiverem questionamentos nesse momento. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Itamar. Dr. Roberto, vamos dar início aos debates, e a parte interessante agora que a gente abre para a plateia, para os produtores, para os profissionais, para os colegas de ciências agrárias. Dr. Roberto, é uma pena, o professor Parra foi convidado para esse painel, ele estava sem agenda, mas lembrando o que ele falou lá em Ribeirão Preto, numa área como essa que a gente teve lá, o COR trouxe ele ao lado da Silvia, do Roberto Rodrigues e tantas startups, biológicos provados pela ciência sempre, químicos se necessário. Então, colocado isso, eu gostaria de abrir para as perguntas. Vamos aproveitar, né, pessoal? Não é sempre que a gente tem dois craques como esses dois aqui no nosso palco. E estamos à disposição. Eu levo o microfone aí. Vamos lá. Por favor, meu amigo, nome e cidade. Meu nome é Fagner Furtado, sou da Exclusiva Bio, tenho unidade Unai e Paracatu. E parabéns pela palestra. Doutor Roberto, a gente tem várias perguntas, né? Muitas perguntas, mas o tempo é curto, então
Eu distribuí muita pergunta aqui para a turma, para a equipe fazer para o senhor. Você escolhe só as fáceis. Tá. A gente tem atuado na área de cana e a gente vê a dificuldade que é de acertar o alvo, que é o esfenófilos. E a gente está praticando algumas coisas do nosso dia a dia para chegar até lá nele. Quando o senhor falou sobre o manejo da cigarrinha, em tirar os 20 centímetros de palha ali, eu já penso em atingir esses 20 centímetros lá, ver se essa bovéria desce, ou algum metarrizo, algum produto que possa pegar a larva do metarrizo. Ou a gente fazer Larva do esfenófilo. Do esfenófilo, perdão. E depois voltar essa palha para o lugar, já na época da irrigação, né, que começa a colheita, você começa a irrigar a vinhaça. E qual que seria o equipamento que o senhor falou que possa tirar 20 centímetros, porque o operacional é que a gente vê que é muito dificultoso nas áreas de cana. Obrigado. Certo, obrigado a você. Uma pergunta bem prática, né? Na cana-de-açúcar, você colhe a cana normalmente de março até, às vezes entra o começo de dezembro, né? Mas usinas preferem começar em março e acabar em novembro, tá? Aí depois a parte industrial da usina vai fazer a limpeza, a manutenção da usina. Mas então a colheita vai de março a final de novembro. Então a maior parte da colheita da cana-de-açúcar é na época seca, né? A maior parte. E na época seca nem tem cigarrinha da raiz, né? Ela está na forma de ovo, na palhada e um pouco no solo até 2 centímetros de profundidade. Então, quando tem várias usinas que mesmo não tendo, né, eles colhem, né, com a colhedora e depois afastam. O equipamento é aquele enleirador, tem jeito que chama desenleirador, que a DMB produz lá em São Paulo, né, que é um equipamento barato, né? E você passa com o trator de pneu e você tem que ter vários e programar, né? E sai afastando a palhada, tá? Mesmo na época seca, o pessoal afasta a palhada, já deixa, e quando voltar a chover, a incidência é menor, né? Então, é feito dessa forma. Aí, até falar uma coisa, os equipamentos que se utilizam para pulverizar, né? Se for para falar o número 1, o melhor de todos são esses autopropelidos com barra pulverizadora com bicos hidráulicos a 150 litros por hectare, tá? O volume de aplicação. Esse é o melhor equipamento. Mas tem usinas que desenvolveram que já aplica com a colhedora. No momento que colhe, já pulveriza, não é? Colhe, pulveriza e joga aquela palhada da cana recém-colhida lá atrás. E também com avião, não é? Então, avião tem que ser um avião com barras pulverizadoras, com bico hidráulico, com volume de aplicação de 30 litros por hectare. Se for menos que 30, que por exemplo, um Ipanema desses novos, cabe 700 litros, aí você fala, vou aplicar com 20 litros. O piloto gosta, sabe? Porque ele vai ganhar mais dinheiro. Vai fazer mais hectares com o tanque. Mas 20 não atinge o alvo, tem que ter no mínimo de 20 a 30 gotas por centímetro quadrado no local do alvo. E com 20 litros não tem, mas com 30 litros tem. Tem que ser de 30 para cima, mas ninguém vai botar mais do que 30 se o 30 já funciona, tá? Fagner foi meu aluno há 17 anos atrás, acredito. Hein? Bacana te ver aí como profissional. Bela pergunta. Muito bom, obrigado pela pergunta. É a questão nessa grande área de controle, de proteção de cultivos, né? Que a gente sempre fala. A tua pergunta é importante demais porque a gente tem que atingir o alvo, né? E a gente tem que ter uma integração
entre essa ciência que o doutor pesquisa há mais de 40 anos, né, junto com as máquinas, né? A gente tem que ter esse conhecimento muito importante e até o ano que vem a gente pretende trazer um painel para explorar um pouco mais isso do alvo. Quando eu fiz o PhD na Inglaterra, foi sobre formulações de fungos e tecnologia de aplicação, sabe? Tem gente que tem o melhor fungo produzido, tudo bonitinho, com um ótimo equipamento, mas aplica de modo errado, né? Então, tem que aplicar de forma correta para atingir o alvo, senão você está jogando dinheiro fora e tempo fora, né? Então, a tecnologia de aplicação é muito importante. Tem até empresas aqui na AgroBrasília que são especializadas em tecnologia de aplicação. Eu fico feliz em ver que o aumento de empresas voltada para esse assunto está aumentando, né? Para realmente fazer com que o produtor utilize um produto da melhor forma possível. Sem dúvida. O melhor produto só é melhor produto, né, se ele atingir o alvo. Seja ele biológico, fertilizante, qualquer um. Eu vou aproveitar então. Vou cantar. A gente falando de equipamentos. O senhor tem algum trabalho com aquele equipamento monino, um caminhão com um tancão grande, que aplica vinhaça? A gente está assim, desdobrando para achar uma forma de chegar ou essa vinhaça num pH, numa estrutura de cauda que aceita uma bovéria, ou simplesmente a água mesmo, ou se aplica ele com 2 jatos dirigidos nele, aplicando separadamente. O senhor tem algum relato, alguma tete nisso? Nunca você deve misturar fungo nenhum com vinhaça. Vinhaça é um produto altamente contaminado, né? Ele é muito bom, nutre a planta e tal, mas você vai matar, estragar o fungo. As bactérias vão tomar conta ali e o fungo não vai para frente, né? Então não vai dar certo. Misturar não, esquece esse negócio de misturar, né? Eu já vi a aplicação e vou fazer experimento, mas com aplicação em separado, né? Em separado. Mesmo assim, eu fico com receio de jogar o fungo no local que simultaneamente do lado ali aplicou vinhaça, né? Eu não estou pondo muita fé não, mas eu vou fazer numa usina, sabe? Não, nada de vinhaça. Pode botar um pouquinho de vinhaça, já não vai prestar. A vinhaça vai prestar para nutrir a planta, mas para misturar, não. Aí dá certo, 3 de água e 0 de vinhaça dá. Ó, e falar uma coisa para vocês aqui, ó. Para mim, a melhor formulação de fungo mais eficiente, eu nem falei aqui para não ficar estendendo, é a formulação do fungo em óleo adjuvante emulsionável, sabe? O fungo misturado com óleo adjuvante emulsionável, porque esse óleo é óleo de soja, tem até para vender aí também. Tem aqui na AgroBrasília. Você mistura, tem óleo mineral e óleo vegetal. O óleo vegetal, quando você mistura primeiro o biológico, no caso o fungo, com o óleo vegetal, com emulsificante, né? Esse emulsificante é que faz o óleo misturar na água, que senão o óleo fica em cima, a água fica embaixo e não se mistura. Então, você, quando mistura os esporos do fungo no óleo adjuvante emulsionável com emulsificante, aí você, com a agitação lá no tanque, você tem uma mistura homogênea e pulveriza. Aí, quando pulveriza, a água vai evaporar, mas o fungo que está no óleo vai bater no corpo do inseto, que é via tegumento, ou na folhagem, na planta. Quando o inseto caminhar por ali, ele vai se contaminar. Protege contra a radiação ultravioleta, diminui a evaporação, aumenta o espalhamento, porque nós somos hidrofóbicos, os insetos são hidrofóbicos, as plantas são hidrofóbicas, repelem água.
se não fosse hidrofóbico, quando chovesse, ia molhar a planta, o inseto ou a gente ia absorver tanta água, se a gente fosse hidrofílico, ia apodrecer de tanta água. Por isso que a gente toma banho com água no chuveiro e não com banho de óleo, né? Se é banho de água, enxugou, está novo. Toma um banho de óleo, né? Aí você vai ver o que impregnado. Só que a gente quer fazer isso com o inseto, com o fungo formulado no óleo emulsionável, né? Então é muito mais eficiente, né? E tem formulações aí que se vende já em óleo emulsionável. Mas você pode misturar o esporo puro com óleo emulsionável. Muito bom. Como você chama? Ô Wagner, amanhã, acho que 15 horas, vai estar a Natutec. É uma das empresas que estão pesquisando muito a aplicação de biológicos via drone, com esses fungos já com a formulação adequada. Uma das saídas é isso. A Tá bom? Natutec pertence à Copert, né, uma das empresas. Exatamente. O gerente é Luiz Cláudio Gromboni, meu amigo, e já trabalhei com eles. Para mim, é o cara que mais entende de drone no Brasil, é ele. Por isso que nós convidamos a Natutec para estar aqui conosco amanhã, acho que 15 horas. Pessoal, nós estamos com o horário apertado e, em respeito à agenda, eu quero agradecer a Dr. Roberto, Itamar, mais uma vez pelo apoio e por acreditar no iTech, aqui no Pavilhão de Inovação e Tecnologia, aqui da Agro Brasília. E obrigado a todos aí. Estamos próximo painel, convido a todos a ficarem aqui, que nós vamos ter um painel também muito bom. Obrigado, pessoal.